Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto de Literatura, Arte e Cultura. Nesta aula falaremos a respeito dos projetos educacionais e culturais na sala de aula. Mas inicialmente é preciso que a gente pense junto e reflita sobre algumas questões. Quem nunca brincou? Quem nunca fez participação em cantigas de roda ou em momentos de contação de histórias folclóricas dentro da sala de aula? Pois é, essas brincadeiras são lembranças que nos deixam muito felizes porque nós trazemos ali na memória momentos que foram muito bacanas durante a nossa infância, não é mesmo? Mas que vão muito além, inclusive, de movimentar o nosso corpo, de atualizar ali a nossa memória, trazendo um outro repertório vocabular. Esses momentos têm uma estreita relação com a cultura popular do nosso país. Muitas brincadeiras são transmitidas de geração em geração, muitas músicas. E a cultura popular brasileira é uma cultura de encontros. Ela tem lá sua influência dos povos indígenas de diferentes regiões do país, tem também traços de cultura africana, tem traços de pessoas que foram e que passaram por momentos muito tristes na nossa história, mas que nos deixaram um legado de cultura, de costumes, e temos também a cultura portuguesa, cultura colonizadora do nosso país. Agora vejam, é lá na infância que nós, enquanto crianças, ou que as crianças, enquanto nossos alunos, vão criando também uma cultura própria. Um conjunto de gestos, de cantigas, movimentos, isso tudo compõe uma linguagem particular desse período da vida. E aí, quando a gente lembra que a cultura também significa cultivar, ela pode ser entendida, então, enquanto tudo aquilo que um povo ou que um grupo social gostaria de deixar guardado, gostaria de cultivar para as próximas gerações. E aí que a infância é uma importante fase da vida, porque ela é uma forma de manter também vivos os nossos costumes, as nossas tradições e as nossas brincadeiras. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de onde nós podemos trabalhar culturas de outras localidades, lembrar de culturas populares, mas lembrem-se, vocês podem agregar e trazer diferentes brincadeiras, histórias e momentos partindo do princípio de onde você está, da cultura que você vivenciou. Então vejam aqui na relação com o corpo. Quando nós assumimos essa perspectiva entre o corpo, o ato de brincar, isso tudo ganha uma importância muito maior, uma importância vital. Porque a brincadeira é um veículo utilizado tanto pelas crianças quanto pelos adultos para que exista essa transmissão cultural, essa transmissão de aprendizado também, e também para que ela tenha essa liberdade criativa. E aí, quando nós falamos de brincar, nós estamos falando desse contato corporal, de fortalecimento de vínculos. Esse processo é muito importante, ainda mais no dia de hoje, depois de todo o momento de isolamento social que nós passamos e de fechamento das escolas. É muito importante que a criança tenha essa relação entre o seu corpo, entre as brincadeiras, e isso também permite um resgate cultural. Nós temos também a mediação e o papel dos professores, dos educadores. Se o professor tem vontade de trabalhar determinados temas com os seus alunos, é necessário que ele lembre, é necessário que ele reflita a respeito do que a sua criança interior fala para ele. Afinal, ele já passou por um momento educativo, ele já teve a sua experiência de contato com as tradições, com a cultura, e hoje, enquanto adulto, ele reflete de forma diferente sobre isso. Então, é importante que os próprios educadores estejam em contato com a cultura popular brasileira, com o universo da sua cultura de infância. Isso porque cada uma dessas tradições, dessas brincadeiras que nós conhecemos, traz um leque imenso de possibilidades para trabalho na escola. E aí, quando a gente coloca em prática, a gente pode trazer expressões culturais que podem ser feitas de diferentes maneiras. Os alunos podem contar a sua origem, podem inclusive explicar como essa origem se relaciona com a história do país.
É possível propor trabalhos de pesquisa para que os alunos tragam, né, novidades, que tragam histórias a respeito tanto da comunidade, do grupo ao qual eles fazem parte, quanto de outros grupos. É importante convidar os alunos para que eles analisem como determinada tradição inspira, como determinada tradição traz lembranças. Muito importante também promover debates sobre temas relacionados. Por mais que muitas vezes nós estejamos conversando com crianças, nós podemos iniciar essa criança nesse movimento, trazer as suas ideias, expor o que ele já conhece, coisas que ele já viu. Esse conhecimento prévio ele é importante e é utilizado em diferentes idades. Então, para que nós nos inspiremos nesse trabalho cultural, é necessário que a gente entenda que esse trabalho, a partir da cultura popular brasileira, é uma grande oportunidade para que os próprios professores também se coloquem como aprendizes no processo de ensino-aprendizagem. Isso porque a gente vai pesquisando, vai conhecendo novas coisas e vai enriquecendo, vai ampliando o nosso repertório cultural, o nosso repertório vocabular. E trago para vocês aí no nosso material de estudo alguns exemplos de expressões culturais coletivas que você pode se inspirar, replicar na sua escola, ou vocês podem trazer novas brincadeiras, novas atividades que inspirem outros professores a realizarem também atividades diversificadas. Então, observem no nosso material que a gente tem ali o ritual do povo Funiô de Pernambuco, que são conhecidos na literatura como os Carninjós ou Carijós. A língua materna deles cumpre um papel importante dentro de rituais sagrados. Temos brincadeiras de casinha, que são provenientes lá do Vale do Jequitinhonha, porque isso faz muito parte do nosso universo cultural infantil, tanto dos meninos quanto das meninas. Mas as crianças lá do Vale de Jequitinhonha, eles envolvem a natureza e a cultura nesse processo. Aí temos também o tambor de crioula, lá do Maranhão, que é uma dança de origem africana, que foi praticada por descendentes negros do Maranhão em louvor a São Benedito, um dos santos que é mais popular entre os negros. É uma dança alegre, uma dança marcada por muitos movimentos brincantes. Temos também a corrida de tora das crianças lá do Xingu, no Paraná. É uma corrida de revezamento muito comum entre alguns povos indígenas da família linguística G. Então, lá entre os Paraná, pode acontecer durante uma festa tradicional ou durante um jogo, para que se traga alegria. Temos também aqui para vocês a ideia de que vocês deem uma procurada no Grupo Corpo, é um grupo de dança contemporânea aqui de Minas Gerais. E aí ele traz esse reavivamento, essa reativação da cultura popular através de danças, através de movimentos artísticos teatrais, culturais, de dança e arte, né? Para que a gente possa sempre manter essa cultura em movimento. Eu acredito que vocês tenham já visto muitas coisas com relação ao folclore, por exemplo. Então, lembrem-se, lembrar da nossa cultura e trazer para a sala de aula é uma forma de manter viva todas essas atitudes, todos esses gestos de geração em geração. Nós somos alimentadores desse aluno, já que a cultura é um alimento para a educação. Lembre-se sempre disso. Procure sempre alternativas para que você enriqueça a sua praxis educativa. Vocês, enquanto seres muito criativos, conseguirão com certeza enriquecer cada vez mais esse fazer pedagógico. E eu espero todos vocês no nosso próximo projeto. Um grande abraço e até lá!